João capítulo 15, verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, Senhor, diante da sua palavra, desse versículo tão importante. Perdoa, Senhor, qualquer pecado. Nós pedimos, Senhor, que houver na nossa alma neste momento, nos lava com o sangue de Jesus e nos dê a bênção, Senhor. Nós rogamos que possamos meditar com profundidade hoje à noite nesse verso, ele fique claro para nós e que o Senhor aplique, Senhor, na nossa vida, para a honra e glória do Teu nome santo, Senhor, e para o nosso bem, para a nossa edificação. Em nome de Jesus nós pedimos e nós agradecemos. Em Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Pode sentar, meus irmãos. Irmãos, esse versículo, ele é o encerramento deste trecho que nós temos feito a exposição, que vai do verso 12 até o 17, né? E esse trecho, como eu tenho já chamado a atenção dos irmãos, ele começa com o mandamento do amor aos nossos irmãos e encerra com o mandamento do amor aos nossos irmãos, né? Então, é bom nós lermos aqui o 12 e o 17 junto, que diz assim: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E lá no versículo 17 diz: Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Esse versículo, então, 17, ele é uma repetição do 12, mas não é uma mera repetição, porque entre o 17, é claro, estão os versículos de 13 ao 16, que o Senhor Jesus Cristo vai fazer o quê? Né? Então, quando ele diz no 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, aí ele dá uma recomendação, né? Junto com, aliás, um exemplo deste amor, junto com o mandamento, ele dá um exemplo, que é dele mesmo. Então ele diz assim, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, o modelo que nós temos de amar, para amar nossos irmãos, é o modelo de Cristo. Nós temos o verdadeiro amor, então, nós vamos conhecer, não de acordo com a nossa mente, dizendo assim, bom, eu acho que eu tenho que amar o meu irmão assim, né, desse jeito ou daquele outro jeito, conforme a minha própria mente, ou mesmo conforme a mente de algum ser humano. Mas este amor, ele tem um modelo. Deus é amor, né? Deus é amor, e Deus nos amou em Cristo. João vai dizer isso na sua carta, Deus é amor, e vai mostrar no seu evangelho, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. De forma que, quando nós olhamos para Cristo, nós temos o conhecimento do verdadeiro amor de Deus, e podemos então ter um modelo deste amor. Este mandamento, que ele fala no versículo 12, e ele repete no versículo 17, portanto, ele só pode ser cumprido na medida em que nós olhamos para o próprio Jesus como nosso modelo, mas não somente como modelo, mas também como motivação. Significa o seguinte, eu tenho repetido isso aqui nessa exposição desses versículos, que o mandamento do amor aos nossos irmãos, ele encontra o seu modelo em Jesus, mas mais do que apenas o modelo, ele encontra a motivação em Jesus. Por quê? O princípio da palavra é o seguinte: eu amo a Deus porque Ele me amou primeiro. O meu amor a Deus é uma resposta do amor de Deus. Mas eu amo os meus irmãos também, né? Como até certo comentarista coloca assim muito bem. Eu amo a Deus porque Ele me amou primeiro, mas eu amo vocês porque Deus me amou primeiro. Eu amo por causa do amor de Deus. A minha motivação é o amor de Deus. Eu amo vocês não por causa de vocês mesmos, mas por causa de Deus, porque eu amo a Deus. Eu amo vocês porque Cristo me amou. Eu amo vocês por causa do amor de Jesus, por causa do amor que eu tenho pelo Senhor Jesus Cristo. Então ali eu vou encontrar a minha motivação.
mas eu vou encontrar também o meu modelo. Isto é, então, eu amando Jesus, eu vou olhar para ele e vou ver, já que o meu amor é resposta do amor dele, como foi que ele me amou? Qual é a natureza desse amor? Qual a manifestação desse amor? E é esse assunto, meus irmãos, que ele vai tratar do versículo 13 ao versículo 16. Então eu preciso, para que eu saiba realmente como amar vocês, qual a natureza desse amor, qual a manifestação, a prática desse amor, eu preciso olhar para o meu modelo, Jesus, me motivar nele, olhar sempre para ele, para continuar amando vocês, né? E amando vocês de como? Conforme o modelo dele, conforme a natureza deste amor que eu vejo nele e a manifestação deste amor que eu vejo também nele. Observe também, meus irmãos, isso é uma coisa que eu tenho repetido nessas exposições, que este amor pelos irmãos, né, já falei isso, acabei de falar, mas volto agora a me referir dentro desse aspecto aqui, que este amor, ele vem porque eu amo a Deus, porque Deus me amou. Este amor que eu tenho a Deus, primeiro, porque quando eu amo a Deus é que eu amo os meus irmãos, tem a ver também com permanecer em Jesus, que é a parábola da videira verdadeira, né? Vamos olhar aí para o primeiro versículo do capítulo, que diz: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, aquela ilustração da videira. Jesus é a videira, os galhos são os discípulos, e o agricultor é o Pai. E o fruto é a vida da videira, que se manifesta exatamente numa vida de santidade, de piedade. Nós estudamos também semana passada, quando Jesus diz que eu vos escolhi, versículo 16, para que não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Esse fruto aqui, ele tem em primeiro lugar um significado de uma vida santa, de uma vida piedosa, do fruto do Espírito que Paulo menciona lá em Gálatas 5, mas também da missão, porque ele está falando aqui com os apóstolos, e, no certo sentido, isso se aplica a todos nós. Então, na medida que eu vou permanecendo em Jesus, eu vou produzindo fruto, porque ele é a videira, um fruto de uma vida piedosa, e eu tenho também uma missão da parte de Deus, né? Não somente os apóstolos foram chamados para essa missão, mas cada cristão foi chamado para proclamar o Evangelho pelas suas palavras, pela sua vida, dentro da providência, dentro do chamado que o Senhor Deus deu para ele. Então, um professor, um arquiteto, um pedreiro, enfim, a função que ele tiver, o pai, a mãe, dentro do que Deus realmente na providência colocar, ele vai testemunhar, ele vai levar Cristo às outras pessoas, mas o mandamento central, irmão, vocês lembram também disso, né? Que esses 3 capítulos aqui, que são os últimos discursos de Jesus, eles têm cada um uma ênfase. A primeira, o capítulo 14, a ênfase é o consolo, o 15, as exortações, e o 16, as profecias. E aqui está, desse 15, está cheio de exortações. Mas a exortação central é o versículo 4. Estai em mim. Versículo 7. Se vós estiverdes em mim. Então, a grande questão é estar em Cristo. E quando é que se está em Cristo? Ele diz que tem aqueles galhos lá que são tirados. E eu já expliquei para vocês que esses galhos que são tirados, que não dão fruto, são simbolizados por Judas. Judas nunca esteve em Cristo. Judas parecia que estava em Cristo, mas ele não cria. E ele não amava Jesus. Estar em Cristo é crer na sua palavra, confiar em Cristo e amar, consequentemente, Jesus. Até nós temos estudado aqui, ontem na classe estudamos, a fé que opera pelo amor, né? Quem crê, ama. Então, permanecer em Jesus é crer, é amar Jesus, e também, ele vai particularizando, né? É amar os irmãos. Porque se eu creio em Jesus, eu amo Jesus e eu amo os irmãos. Então, meus irmãos, veja que Jesus está colocando aqui, de forma que, e esse é o ponto que eu gostaria muito que vocês guardassem, a prova, a evidência de que eu sou de Jesus.
de que eu sou discípulo de Jesus é o amor. A grande manifestação, e vocês lembram lá que quando Paulo fala em Gálatas do fruto do Espírito, a primeira parte do fruto do Espírito é o amor. Né? A grande evidência de que eu sou um filho de Deus, de que eu sou um galho que está realmente enxertado na videira verdadeira, é o fruto do amor. É o amor aos irmãos. E a grande diferença entre o povo de Deus e o povo do mundo é o amor. Por quê? Eu vou chegar ainda nisso, eu vou falar um pouquinho nessa mensagem já sobre essa diferença, mas semana que vem nós vamos começar a estudar a partir do versículo 18, que aqui no 17, Jesus encerra esse trecho do amor, dizendo: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Aí não é por acaso que ele diz em seguida: se o mundo vos odeia, porque ele quer colocar aqui na nossa mente que existe uma grande diferença entre a igreja e o mundo. Na igreja existe amor, no mundo existe ódio. Então o que vai fazer diferença do povo de Deus para o povo do mundo é o amor. O que vai fazer com que o mundo olhe para a igreja com admiração, com perplexidade até mesmo, né? É o amor. Esse amor santo, esse amor que Jesus vai descrever aqui, irmãos, e vai demonstrar do versículo 13 ao versículo 16. Então, hoje à noite, eu queria estudar com vocês o verso 17, meus irmãos, olhando exatamente para o exemplo de Jesus, para a motivação que Jesus nos dá para amar os nossos irmãos, que é o amor dele, né, e a manifestação desse amor dele a nós, e o exemplo que ele dá. Essas duas coisas. Eu sou motivado pelo meu amor que eu tenho por Jesus, porque ele me amou, e eu tenho um modelo em Jesus para amar meus irmãos. Hoje à noite eu gostaria de meditar com vocês, portanto, nisso. Qual é a natureza do amor que eu devo ter por você, que você deve ter por mim, que nós devemos ter uns pelos outros? Qual é, meus irmãos, a manifestação deste amor? Como eu devo praticar esse amor? Vejam, irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo ele diz aqui no versículo 12, ele nos dá um mandamento, ele nos dá uma ordem, ele não está fazendo um pedido, ele não está fazendo aqui para nós, nos dando aqui um mandamento. Ele diz assim, que vos ameis uns aos outros. Aí ele diz, assim como eu vos amei. Aí ele começa a dar exemplo. Vamos olhar agora para Jesus. Eu agora, olhando para esse texto, o que o Senhor quer para nós nessa noite é que nós venhamos observar aqui, que da maneira, da forma como ele amor, que eu devo amar meu irmão. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de, dentro desse aspecto, tratar com vocês aqui de 5 pontos hoje à noite, tá bom? Primeiro, nós vamos olhar um pouquinho para, é um fato importante que nós não podemos esquecer. Por que Jesus repetiu? Ele repete o mandamento. Fala no versículo 12, repete no versículo 17. A repetição do mandamento tem um sentido aqui. Vamos observar que, olhando mais para a natureza do amor de Jesus, é um amor, em segundo lugar, no segundo ponto da nossa mensagem hoje, sacrificial, quando ele diz, ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua vida, é de uma amizade sacrificial. Em segundo lugar, é um amor que transmite conhecimento. Ele diz, não vos chamo de servos, mas amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai tenho feito conhecer. E também, o próximo ponto, é um amor de escolha, é um amor da eleição. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E nós estudamos semana passada que é pura graça de Deus. Portanto, isso também tem uma lição para nós, né? De que nós devemos amar nossos irmãos, apesar das imperfeições. E em último lugar, eu queria tratar um pouquinho hoje à noite sobre o contraste do próximo trecho, que ele vai tratar do mundo, e aí ele vai destacar que no mundo existe ódio. Então são essas 5 coisas, irmãos, que eu queria tratar com vocês hoje à noite. A repetição que ele faz desse mandamento do amor, o fato de que esse amor é sacrificial, é um amor também que transmite conhecimento, e é um amor apesar das imperfeições dos amados. E este amor contrasta com o ódio que existe no mundo. Vamos olhar então, irmãos, e vamos pensar aqui nessas verdades das Sagradas Escrituras. O Senhor Jesus Cristo diz aqui, versículo 17, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros.
Ele tinha dito no versículo 12: o meu mandamento é este. Irmãos, observem que Jesus não está fazendo um pedido. Ele não está colocando para nós uma opção. Ele não está dizendo assim: olha, eu vou, se for possível, eu queria que vocês, por consideração a mim, se fosse possível, se não fosse demais para vocês, eu queria que vocês amassem uns aos outros. Ele não está fazendo isso, irmão. Ele está dando uma ordem. Ele está dizendo assim: este é o meu mandamento. E ele repete 2 vezes isso. Ele diz no versículo 12: o meu mandamento é este. No versículo 17, ele diz: isto vos mando. Eu mando, eu ordeno que vocês amem. Quando nós falamos de mandamento, nós, também na nossa cultura moderna, né, em que existe cada vez mais uma autonomia, uma prevalência da autonomia, de cada um faz o que quer da sua vida, não quer prestar conta para os outros. Quando se fala em mandamento, sempre vem com uma carga pesada, né? Eu tenho que obedecer porque eu estou no meu trabalho, tenho que obedecer porque eu posso perder o emprego. Então aquilo não é feito com prazer, com alegria, mas porque tem que se fazer. Então eu tenho que fazer isso, eu tenho que cumprir as regras. Eu tenho que obedecer meu patrão, ou eu tenho que obedecer meu pai e minha mãe, ou eu tenho que seguir a regra, a lei das autoridades. Eu não gostaria de fazer isso, mas eu tenho porque eu posso ser punido. Geralmente, as pessoas cumprem certas ordens por obrigação, por medo de serem punidas, de terem uma consequência. E quando você fala de mandamento, de ordem, de lei, muitas vezes vem com esse pensamento: não, todo mundo tem que obedecer, senão vai ter consequências. O apóstolo Paulo fala, meus irmãos, lá em Romanos capítulo 13, que esse pensamento é ímpio, né? Então, eu quero que todo mundo que conhece Romanos capítulo 13, que Paulo diz o que lá? Ele diz que nós devemos obedecer às autoridades porque elas foram constituídas por Deus. E que quem pratica o mal deve temer a autoridade, porque não é sem razão, ela é a espada de Deus para vingar, e não é sem razão que ela traz a punição. Ali Paulo mostra que a autoridade ela tem uma função importante na sociedade porque os homens são maus. E os homens não amam a Deus. E como os homens não amam a Deus, eles odeiam o próximo. E tem uns que se tornam tão malignos, né, que eles vão caindo tanto no pecado e na maldade, que eles se tornam extremamente perniciosos para a sociedade. São pessoas que roubam, matam, estupram, cometem crimes, são violentos. E essas pessoas, elas só têm um medo da morte. Por isso Paulo diz que não é errado quando a autoridade, e faz isso corretamente para aplicar a justiça, pune com a espada, ou seja, com a pena de morte. De maneira que aquelas pessoas, elas vão ser detidas da sua malignidade, da sua perversidade, não é porque elas querem fazer o bem, porque elas amam o bem, mas porque elas têm medo de morrer, porque elas não querem ser punidas. Por isso um homem maligno, quando ele vê uma moça e ele começa a perseguir aquela moça, ele vai atrás dela, mas se ele vê um policial, ele desvia do caminho. Por quê? Porque ele mudou, porque ele não queria fazer aquilo? Não, mas porque ele viu ali um policial. Ele teme a reação do policial. Ele teme as consequências. Isso é ímpio. O ímpio, ele faz essas coisas, irmãos, por medo. Mas Paulo diz: vocês devem obedecer às autoridades por dever de consciência. É diferente. O cristão, ele não obedece às autoridades simplesmente por medo de punição, mas ele obedece às autoridades porque as autoridades foram instituídas por Deus, porque é justo diante de Deus, porque a consciência dele está presa a Deus, e quando ele obedece à autoridade, ele obedece às leis instituídas. Pode ser até que um agente de autoridade, um fiscal, não esteja nem olhando, mas ele vai obedecer àquela regra, ele não vai roubar, ele vai pagar os impostos dele, ele não vai sonegar, ele não vai fazer uma coisa errada,
Porque Deus está vendo, ele ama a Deus, e a consciência dele está presa a Deus. Então é diferente. João, na sua carta, vai dizer, tem a ver com isso, mas ele vai dizer numa linguagem um pouco diferente. Ele vai dizer assim: olha, os mandamentos de Deus não são pesados. Os mandamentos de Deus não são pesados. Então, irmãos, quando o Senhor diz aqui, eu mando, não vem, ele não está falando com ímpios. Portanto, esse mandamento não vem com uma carga pesada de, eu tenho que fazer. Mas ele vem como da parte daquele que nos amou, da parte daquele que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, e que nós o amamos, e que, portanto, para nós não é pesado obedecê-lo. Não é pesado cumprir os seus mandamentos. Ao contrário, é prazeroso e é alegre e é felicidade para nós agradarmos ao nosso Senhor, porque nós o amamos. Quando você ama uma pessoa, você tem prazer de estar com ela. Aquilo não é pesado. Se eu amo Jesus, os seus mandamentos, conforme João diz, não são pesados, porque ali é a lei do amor. Porque por trás, irmãos, daquela obediência, não é simplesmente que eu estou com medo. Eu não estou com medo. Eu estou amando. Eu amo a Deus. E ele me diz, este é o meu mandamento. Ora, ele diz isso àqueles que ele tinha dito um pouquinho antes. Vamos ler o versículo 9, por favor? Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Ele tinha dito, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Eu amo o Senhor, porque Ele me amou, e eu guardo os seus mandamentos, não pesadamente, mas de forma amorosa. De forma a que aquilo para mim é um desejo sincero. Eu não sou perfeito, eu sou pecador, mas a minha tristeza, a minha dor é quando eu peco, mas a minha alegria é fazer a vontade do Senhor. Leia o Salmo, um grande exemplo na Bíblia é o Salmo 119. Leia o Salmo 119, ali está um homem que ama a Deus, e um homem que não, para ele a lei de Deus não é pesada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Ele mostra ali o amor que ele tem pela lei, pelos mandamentos. Ele se alegra com os princípios e ele quer cumprir detalhadamente os princípios de Deus. Ele quer viver de tal maneira cada vez melhor, de forma que a vida dele, o coração dele, os pensamentos dele, os desejos, as palavras, as obras dele sejam cada vez mais conforme o mandamento do Senhor, porque ele ama o Senhor. Irmãos, é isso. Mas ainda que isso seja verdade, o Senhor repete, e ele diz que isso é um mandamento. Ele diz no versículo 12, o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele diz no versículo 17, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Por que ele repete? Ele repete porque é importante. Ele repete porque é essencial. Ele repete porque esse mandamento não pode ser esquecido. Ele repete porque, na verdade, ele mesmo já tinha resumido todos os mandamentos em 2, lembra? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso quer dizer que a base de toda a obediência sempre será o amor. Ele repete para que nós entendamos que isso é a base, que isso é essencial, que isso não pode ser esquecido. É como a ceia do Senhor. Por que regularmente nós estamos ceando? Porque regularmente nós estamos comendo pão, bebendo vinho, lembrando da morte de Jesus, porque ali está a essência do Evangelho, a cruz de Cristo, o sangue derramado, a vida doada de Cristo, para que nós não esqueçamos que a nossa salvação está nele. Porque nós temos um problema, meus irmãos, é que nós ainda somos imperfeitos e pecadores, e nós temos que lutar contra isso continuamente. Nós ainda temos a nossa natureza pecaminosa que precisa ser mortificada diariamente. Nós ainda temos um coração e uma natureza que não nos chama para amar, mas chama para sermos egoístas,
para não olharmos para o próximo, para pensarmos só em nós. Nós ainda temos esse homem velho que precisa ser mortificado todos os dias. Nós ainda temos esse princípio do egoísmo vamos dizer assim, da desconsideração com o próximo, que todo dia quer se ressurgir e quer nos dominar e quer dizer assim: veja o que o fulano fez para você, veja que injustiça, veja como essa pessoa é difícil, veja como você precisa mais disso do que ele, olhe para as suas necessidades. Não pense na necessidade do próximo. É esse princípio do egoísmo, da maldade, da perversidade, que nós temos que mortificar todos os dias, meus irmãos. Que é o que há no mundo. Quando nós olhamos lá fora, é isso que nós vemos ódio, nós vemos egoísmo, nós vemos perversidade. Olha o que está acontecendo no Brasil. Olha o que acontece na política, olha o que acontece na sociedade, olha o que acontece nesse mundo ao nosso redor. É só ódio, é só perversidade, é só maldade. Então o nosso coração, meus irmãos, dentro de nós ainda há esse homem velho que gosta dessas coisas, que é tentado por essas coisas. Nós temos que lutar contra 3 inimigos ainda: a carne, o mundo e o diabo. E essa natureza pecaminosa se agrada ainda do mundo, e se agrada desse egoísmo e dessa maldade, dessa perversidade, deste ódio que há no mundo. Então o Senhor diz uma vez e repete, diz assim: preste bem atenção, mortifique a sua natureza, que é egoísta, que não ama, e você vai fazer isso permanecendo no meu amor, olhando para mim. Vocês estão entendendo, irmãos? E veja que o tempo todo ele está dizendo assim: olha, o segredo aqui é o seguinte, o segredo aqui é que quando você olha em volta do mundo, você olha só maldade, só ódio, só egoísmo, e as pessoas vão ser egoístas para você, as pessoas vão te trair no teu trabalho, vão te trair na tua escola, vão te trair até no meio da tua família, vão ser difíceis de amar. Aí no mundo você olha para todo lado, ninguém ama ninguém, é corrupção, é roubo, é engano, é mentira. Você entra na internet, você lê ali aquelas páginas, só briga, só ofendendo os outros, palavrão, todo tipo de coisa. É o que você vê. Aí Jesus diz assim: pare de olhar para isso. Aquilo que você vê fora agrada o seu coração, agrada no sentido da sua carne, da sua natureza pecaminosa que ainda está aí com você, e você é tentado a se adequar e a ficar parecido com aquilo. Mas Jesus diz: há um contraste, há uma diferença. Vocês me amam ou vocês não me amam? Se vocês me amam, eis o segredo. Vocês têm que parar de olhar para essas coisas e olhem para mim. E achem toda a motivação em mim e o modelo em mim. E vocês vão ver que tudo isso que está aí fora, tudo que há no mundo, que no mundo há ódio, e vocês vão ver que esse inimigo que ainda está dentro de vocês, esse homem velho, tudo que ele quer, e tudo que ele chama vocês, e tudo para o qual ele tenta vocês a fazer, a agir, não é conforme eu mostrei para vocês. Vocês têm que serem continuamente motivados, serem levados a olhar para Jesus. Irmãos, esse é o nosso trabalho todos os dias. Todos os dias pela manhã, todos os dias nas nossas relações com o próximo, todos os dias em que nós olharmos para as pessoas e convivemos com as pessoas, todos os dias em que nós também tivermos aí contato com a internet. Isso muitas vezes é inevitável, até por questão de necessidade. Nós vamos ver coisas ruins, nós vamos receber influências ruins, mas nós temos que olhar para Jesus, nós temos que nos motivar nele, e nós temos que, ele está repetindo esse mandamento, ele está dizendo: preste atenção, eu estou repetindo isso, amem, este é o meu mandamento, como eu amei vocês. É isso, irmãos. Como foi que ele nos amou? Vamos vamos observar aqui. Primeiro lugar, ele diz, vamos olhar então para os versículos 13 em diante: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos.
Aqui está a primeira manifestação que ele dá nesse trecho do seu amor. Ele diz assim: o que é o amor? O amor é dar a vida pelo amado. O amor, esse é o modelo, e é isso que eu mostrei para vocês, e é assim que vocês devem agora fazer e viver. Vocês vão encontrar motivação nisso. Eu dei a vida por vocês, essa é a motivação. Eu dei a vida por vocês. Se motivem nisso, olhem para isso, pensem nisso. Jesus Cristo morreu numa cruz por pecadores como nós. Nós lemos Lucas capítulo 1, vejam, irmãos, Deus um dia mandou um anjo anunciar a Isabel, mandou um anjo anunciar a Maria, e ele enviou o seu filho, e o Espírito Santo preparou aquele corpo de Maria, e nasceu o Santo Jesus, e ele viveu aqui, não porque ele precisava, não porque Deus precisava, mas porque ele nos amou, e ele se tornou servo, ele se humilhou, ele se revestiu de humanidade, e ele sofreu ali tudo que era nosso, a nossa humanidade, sem pecado, sem nenhuma desobediência, completamente santo, justo, e ele foi até a cruz do Calvário. Ele disse: eu não vim para ser servido, mas para servir. Ele diz lá no capítulo 13, lavou os pés dos discípulos e disse: façam como eu fiz, simbolizando que ele veio servir-nos. E ele morre na cruz do Calvário por amor. Um amor servo, um amor servil. Não tem isso no mundo. No mundo todos querem ser servidos. No mundo todos querem ser o centro. Mas Jesus, ele veio servir. Então o que é amar? Amar é servir, irmãos. Amar é dar a vida. Amar é sair de si mesmo, sair do egoísmo, sair do egocentrismo e expressar altruísmo, expressar serviço ao próximo, amar o próximo, satisfazer as necessidades do próximo, viver de tal forma servindo o próximo. Aí nós temos sempre, podemos colocar aquelas classificações básicas, digamos assim, da natureza humana. Nós somos espirituais, nós somos também corpo, e nós somos cheios de emoções. Servir o próximo no sentido de que, através do meu amor a Jesus, de amar a Cristo e de seguir e viver de acordo com o Evangelho em todas as áreas da minha vida, eu vou, em primeiro lugar, proclamar o Evangelho a todos que estão em minha volta e levar o Evangelho a eles, e eu vou então servi-los assim, no sentido primordialmente espiritual. Eu vou servir a todos, em primeiro lugar na própria igreja, mas não somente na igreja, fora da igreja também. Eu vou servir aos homens espiritualmente. Os homens têm uma necessidade terrível, tremenda, mais importante de todas, que é a necessidade de Deus. Eles estão contra Deus, eles estão debaixo da ira de Deus, e eu vou ser instrumento desse Evangelho. Por isso que o Senhor Jesus Cristo diz lá no capítulo 15, no versículo 16: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, eu vos instituí, para que vades e deis fruto. Nós estamos aqui, irmãos, para levar o Evangelho às outras pessoas. Então, nós servimos assim, principalmente e essencialmente na parte espiritual. Servimos também nossos irmãos, edificando os nossos irmãos espiritualmente. Mas isso envolve também, irmãos, servir nos outros sentidos. Servir levando, irmãos, tranquilidade, paz aos corações, mostrando, em vez da ira, em vez da raiva, em vez do medo, em vez da angústia, em vez de semear essas coisas, semear o Evangelho, semear o amor, semear a paz, semear a fé, semear a tranquilidade, ser instrumento para quando as pessoas olharem para nós, que as pessoas veem. As pessoas veem alguém de fé, tranquilo, confiante no Senhor, ou alguém cheio de pavor, de medo. As pessoas veem alguém que pacifica o coração delas, ou alguém que leva a ira, a raiva. As nossas palavras, os nossos comentários na internet, as nossas expressões pessoalmente, face a face,
pacifica os corações ou injeta raiva, medo, angústia. Nós temos que servir o próximo. Na medida que essas coisas estão unidas, na medida que eu levo a esperança e a fé no Evangelho, eu pacifico os corações. Eu levo o amor de Deus, eu levo a confiança em Deus. Vou ler aqui um versículo, irmãos. 1 Pedro, abre comigo, por favor. 1 Pedro. Pedro diz aqui, ele diz aqui, irmãos, no versículo, vamos ler o capítulo 2, no versículo 21, porque, versículo 21, capítulo 2, verso 21, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, está vendo aí? Deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Como é que Jesus agiu? O qual não cometeu pecado, nem na sua boca achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo o nosso pecado sobre o madeira. Então, meus irmãos, aqui está o exemplo de Cristo. As minhas palavras são de injúria, são de ameaça, transmitem a paz, transmitem o quê? Produzem o quê nos outros? Mas aí também é o serviço físico. Irmãos, eu estou desperto para as necessidades de meus irmãos materiais? Eu estou desperto para as necessidades da igreja local? Eu estou desperto para aquilo que eu posso ajudar e eu posso contribuir materialmente, financeiramente, em termos físicos mesmo, para diminuir as necessidades de meus irmãos e diminuir as necessidades da igreja de Deus? O amor é servo, o amor, veja, o egoísmo, ele pouco se importará com as necessidades do próximo, ele quer ser servido, mas o amor, conforme o amor de Cristo, é um amor que vai se preocupar em servir ao próximo no sentido espiritual, emocional e físico. Este é o modelo que nós temos do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos prosseguir, irmãos? Voltando aqui já para João 15, o Senhor Jesus Cristo, ele diz aqui também que, no versículo 15, ele diz assim: já não vos chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Observemos então que ele está dando aqui a motivação e o modelo. Eu vou servir os meus irmãos sacrificialmente, porque Jesus, ele se sacrificou por mim, e eu vou achar um modelo em Jesus. A mesma coisa acontece agora. O que Jesus fez por mim? Jesus é o profeta, Jesus é o verbo, Jesus é a palavra de Deus, Jesus é aquele que me trouxe o conhecimento de Deus. E ele diz isso aqui claramente no versículo 15: eu não chamo servos, vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu chamo vocês de amigos, porque tudo, eu expliquei semana passada aqui esse texto, perdão, irmãos, esse tudo, ele tem a ver, não com tudo no sentido absoluto, mas tudo que eu preciso saber para ser salvo e para andar no caminho do Senhor. Ou, lembrando de Paulo lá em 2 Timóteo 3, 16, que ele diz que toda boa obra está na palavra de Deus. Tudo que eu preciso saber, tudo que eu preciso crer, toda boa obra está na palavra, na escritura sagrada. Portanto, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: tudo quanto, versículo 15, tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai
vos tenho feito conhecer. Ele traz o conhecimento suficiente aos seus discípulos do Pai. Esse é o grande conhecimento. Esse é o conhecimento mais importante que alguém pode ter, e é o bem, na verdade, maior que o Senhor Jesus Cristo trouxe para nós. Inclusive, quando ele estava morrendo naquela cruz, quando ele estava ali morrendo, quando ele estava se sacrificando na cruz, o que ele estava fazendo, afinal de contas? Ele estava cumprindo a vontade do Pai. Ele diz lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que, o que, irmãos? Deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus amou, que deu o próprio Filho por nós. E ele trouxe esse conhecimento. A cruz, portanto, traz o conhecimento do Pai. Por trás de tudo aquilo, Pedro vai dizer também na sua carta, eu estou lembrando de novo de Pedro, ele diz que os anjos observam isso, observam a obra que o Senhor Deus está fazendo na nossa salvação. Aquilo é como uma escola, uma universidade, para que toda a criatura, toda a criação de Deus, veja ali o amor de Deus, conheça a Deus. Então o Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele nos trouxe esse conhecimento. E ele diz isso aqui, esta é a prova do meu amor. Eu amei vocês. Eu não vi vocês como servos, que servo nem um senhor não conversa com o servo, não tem intimidade com ele, é uma relação, digamos assim, apenas profissional, mas eu não. Eu amei vocês, eu fiz vocês meus amigos, e para um amigo nós contamos os segredos, nós falamos aquilo que mais importante existe no nosso coração. Para um amigo nós abrimos o conhecimento do que temos, do que está dentro de nós. Jesus deu o maior conhecimento, mais importante de todos, que é o conhecimento do Pai Celestial. Irmãos, isso é amar o próximo. Jesus está dizendo assim, vocês vão amar assim. Se ele fez isso comigo, essa é a minha motivação. Ele me amou assim, ele me deu o conhecimento do Pai. Agora, quando eu olho para cada pessoa, quando eu olho para cada um dos meus irmãos, quando eu olho para as pessoas também que estão lá fora, eu devo amar assim. O que é amar, então? Amar tem a ver também, em segundo lugar, primeiro, né? É sacrificial, e segundo, meus irmãos, é revelar a Deus, é tornar Deus conhecido, conforme o Evangelho de Jesus, conforme a cruz de Cristo, conforme a mensagem que o Verbo trouxe para nós, conforme esse tudo aqui que ele está mostrando para nós, que ele mostrou para os discípulos. É assim que eu vou amar os meus irmãos. Então, todo o meu trabalho será um trabalho de amor, de serviço, que na verdade vai desembocar nesse aspecto. Toda vez que eu estou levando o Evangelho e cuidando das necessidades e servindo as pessoas espiritualmente, toda vez que eu estou tratando das emoções e pacificando os corações, toda vez que eu estou olhando para as necessidades materiais, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou amando essas pessoas, e por trás de tudo isso, o meu desejo, o meu alvo é fazer Deus conhecido, porque por trás de todo aquele amor está o amor que eu estou manifestando, né? Está o amor que Jesus manifestou a mim, trazendo o conhecimento do Pai, especialmente na cruz de Cristo, e é isso que eu vou fazer. Por isso, eu vou colocar como propósito da minha vida fazer Deus conhecido. E esse é a maior bênção que eu posso dar para qualquer pessoa. Meus irmãos, isto é amar. A grande questão é, estamos fazendo isso, irmãos? As pessoas olham para nós. Uma pergunta que eu lhes faço, diante de Deus, diante da sua consciência, você tem vivido de tal forma que Deus tem sido conhecido pela sua vida? Isso é amar. Jesus nos amou assim. Essa é a nossa motivação. Nós o amamos, vamos levar esse conhecimento de Deus aos nossos semelhantes. Primeiro para a própria igreja, nas nossas conversas, na nossa vida, nós vamos manifestar o Evangelho de Jesus. Vamos prosseguir, meus irmãos. No versículo 16, ele continua ilustrando o amor e continua nos motivando e nos dando exemplo. No 16 ele diz: não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei
para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, Ele vos conceda. A escolha de Jesus, veja, vamos por parte aqui, né, que já temos estudado. O sacrifício de Jesus é exemplo de seu amor, é manifestação de seu amor. A revelação que Ele trouxe do Pai é manifestação do seu amor, nos fazendo seus amigos. Agora Ele diz, a escolha que Ele faz de nós é manifestação do seu amor. Quem foi que Ele escolheu, irmãos? Quem foi que Ele escolheu? Ele escolheu pecadores. Nem todos serão salvos. Se há uma verdade aqui nesse texto, é que, e ele vai repetir isso lá no versículo 9, ele diz, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Isso aqui ele vai mostrar que nem todos serão salvos. Lá no capítulo 17, ele fala que ele não ora pelo mundo, mas ele ora por aqueles que o Pai deu a ele. Então observe que essa escolha é uma manifestação do seu amor. A eleição significa que ele não amou a todos assim, mas ele amou o seu povo, a sua igreja, a sua noiva. Deus é amor, e em muitos sentidos ele ama a todos os homens. Quando cai a chuva, quando ele traz o sol, ele está nesse sentido amando a todos, mas o amor eletivo é a igreja. E o ponto aqui que eu quero destacar é o que faz diferença entre nós e as pessoas lá fora. É porque nós somos melhores? É porque nós temos qualidades e virtudes? É porque nós, num certo sentido, olhamos para Ele e amamos a Ele, primeiramente, antes dele nos escolher, e por causa disso, então, Ele nos amou e Ele nos escolheu? É isso? Não. Nós odiávamos a Ele, nós aborrecíamos a Ele, nós não queríamos servi-lo. O amor dele é um amor gratuito, é um amor que não é um negócio de maneira que Ele está nos dando aquilo que nós compramos, o seu amor, que nós demonstramos de alguma maneira merecimento e que Ele então nos deu este amor. Não, é graça. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou quando nós éramos inimigos. Ele nos amou quando nós queríamos a sua morte. Ele nos amou quando nós não o amávamos. Isso é uma grande motivação para nós amarmos a Ele, não é verdade? Você merece estar aqui hoje à noite. Você merece ser um crente. Você mereceu o amor de Deus. Você mereceu a cruz de Jesus. Não. Você mereceu estar aqui hoje ouvindo o Evangelho, a palavra de Deus. Não. Você está aqui por causa da graça de Deus. Isso comove você, meu irmão? Se você é um verdadeiro crente, isso te comove. Se você é um verdadeiro cristão, isso tem que tocar no seu coração. Isso tem que fazer você pensar na grandiosidade da graça de Deus, do amor de Deus, por pecadores tão vis como nós, que nos amou, não porque houvesse em nós alguma coisa amável, mas porque o amor dele, livre, ele amou, independente de nós, e ele nos salvou, e ele deu o Filho para nos salvar, de maneira que não temos em nós mesmos nada, mas tudo dependemos dele, é pura graça. Agora eu digo para você que era um infinito, não sei como é que eu posso falar aqui, deixa eu falar aqui. Você tinha uma dívida infinita, você tinha uma dívida que você não podia pagar, você tinha uma dívida que você iria para o inferno. Você sabe disso, não sabe, meu irmão? Que você merecia o inferno, e você merecia ser jogado no inferno, na miséria eterna, para nunca mais sair de lá, e nunca você pagaria essa dívida, por isso que o inferno é eterno. Mas ele deu o Filho dele, o Deus homem, que tem
é santíssimo, é puríssimo, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que deu a sua vida na cruz do Calvário e que o sacrifício dele satisfaz a justiça de Deus por causa de quem ele é. E Deus deu tudo isso para você e salvou você naquela cruz. E pagou a tua dívida infinita naquele sacrifício na cruz. Aquele sacrifício na cruz foi suficiente para pagar uma dívida infinita que você tinha diante de Deus, o Pai. Agora eu pergunto para você, qualquer pessoa neste mundo te deve dessa forma? Não. Você vai encontrar pessoas difíceis, você vai encontrar pessoas ingratas, você vai encontrar pessoas que te ofendem, você vai encontrar pessoas que se voltam contra você, você vai encontrar tudo isso, mas elas não te devem, não, nem se compara a dívida que elas podem ter com você, até porque se elas não forem ingratas, alguma coisa assim, ou as ofensas que elas fazem a você, enfim. A dívida, qualquer dívida que elas tenham em relação à sua vida, que você acha que você merece, você não merecia isso que elas fizeram com você, e por isso não posso amar esta pessoa. Estou colocando aqui nessa situação. O que Jesus está nos ensinando é o seguinte, irmãos: não há dívida humana com relação a outro ser humano comparável com a dívida que nós tínhamos em relação a Deus. Mas Ele nos amou tanto que Ele mesmo, aquele que estava ali sendo traído, Ele mesmo pagou pelos nossos pecados. Quem somos nós para não amarmos o nosso próximo, para não perdoarmos o nosso próximo? Nós temos que olhar para Jesus. Há pessoas difíceis de amar, e todos nós somos difíceis de amar, mas nós vamos encontrar a motivação para amarmos o nosso próximo, não no próximo, mas no fato de que Jesus me amou tanto, e um amor totalmente que eu não merecia, e que eu tinha uma dívida imensurável, que Ele mesmo pagou na cruz. Então, porque Ele me amou dessa forma, eu vou amar os irmãos, porque Ele diz: amem, por mais difíceis que eles sejam, ou as outras pessoas com que eu vou conviver, eu vou amá-las, eu vou levar elas ao Evangelho, porque afinal de contas, independente delas, eu farei isso, mas por causa de Jesus, por causa da motivação do seu amor, e por causa do exemplo que Ele me dá deste amor. Onde é que nós vamos encontrar isso no mundo? Em lugar nenhum, irmãos. Mas nós encontramos este amor em Jesus. Então, amar apesar das imperfeições. Em último lugar, hoje à noite, eu gostaria de apenas fazer um contraste. Quando o Senhor Jesus Cristo diz aqui no versículo 17: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros, Ele diz em seguida, tem destacado já várias vezes: se o mundo vos odeia. Irmãos, o que há no mundo? Eu vou lhe dizer o que há no mundo. O mundo não ama Deus, Jesus vai dizer. E porque não ama Deus, não ama Jesus. E porque não ama Jesus, não ama a igreja. No mundo, há isso aqui, olha. É diferente, totalmente diferente, é o oposto. No mundo não há amor sacrificial. Há sempre, o que o mundo chama de amor, há sempre o elemento de egoísmo. Eu te amo dependendo do que eu posso ganhar em relação a você, porque o ser humano é egoísta. Em primeiro lugar. Segundo lugar, no mundo, meus irmãos, conforme o Senhor Jesus Cristo mostra aqui, não há aquele amor que traz conhecimento mais importante. Muito ao contrário. No mundo há trevas profundas. E quando se fala em amor, o amor do mundo, que é um amor falso, na verdade é o ódio, só traz ignorância, só traz afastamento de Deus, desvio. Lembra que Jesus diz: existe uma porta estreita e uma porta larga. E você lembra que Jesus estava falando lá dos falsos profetas? Os falsos profetas são aqueles que a porta estreita está aqui, eles ficam pertinho da porta estreita, desviando as pessoas para a porta larga, o caminho largo. Eles são profetas falsos, eles são profetas deste mundo. Paulo vai dizer que as pessoas querem ouvir mensagens de acordo com a sua concupiscência, de acordo com o seu desejo.
Elas estão dizendo: mintam para mim. Eu quero ser enganado, eu quero que mintam para mim. Não me digam a verdade. Isso que há no mundo. O mundo é um enganando o outro. E o que há no mundo também, irmãos? Veja, no mundo há: eu não amo incondicionalmente. Eu odeio quem me odeia. Eu vou me vingar de quem me fez o mal. Não é isso que é no mundo? Eu vou matar, eu vou me vingar, eu vou pagar na mesma moeda. Não tem nada disso de deixar para lá, não. Eu quero que você pense agora com toda solenidade. Irmão, você ama Jesus? Vocês estão percebendo como no Evangelho tudo é diferente? O que há no seu coração? Você se parece com o mundo ou você se parece com o amor de Jesus? A sua carne, a sua natureza pecaminosa, ama essas coisas. Mas se você ama Jesus, nessa noite, você realmente ama, você é um cristão, eu quero lhe exortar a olhar para o amor de Jesus e ser motivado por seu amor. E quero lhe exortar a seguir o exemplo do amor de Jesus. Isto é, vamos obedecer este mandamento não como um peso, mas com prazer, porque nós amamos a Ele. Os mandamentos dele não são pesados. É difícil por causa da pessoa que é difícil, mas não é difícil porque quem mandou é amável. Quem foi que mandou? Aquele que me amou e morreu na cruz por mim, Jesus. Então não vai ser difícil. É isso que o texto está dizendo. Todo o contexto das Escrituras está dizendo. Não vai ser difícil você amar quem é difícil de amar por causa de Jesus. Então, meu irmão, sirva o próximo. Sirva espiritualmente. Pense sempre se as suas ações estão servindo o próximo no sentido espiritual, emocional e físico. Não seja egoísta. Meu querido irmão, transmita o conhecimento do Evangelho para todos. Ponha um alvo para você. Fazer Deus conhecido em tudo que você fizer. Em cada ação de serviço. Você serve o próximo levando o Evangelho, mas também ajudando ele nas emoções dele e também servindo ele nas necessidades dele. Meu querido irmão, ame como Jesus amou você, graciosamente. Não olhe para as fraquezas do próximo, porque você e eu, todos nós somos fracos. E se nós olharmos para a nossa fraqueza, nós não vamos amar uns aos outros, mas nós temos que olhar para quem nos manda, Jesus. Então, ame independente de quem você tem que amar, independente apenas do amor de Jesus, daquele que te amou na cruz do Calvário. Meu querido irmão, não seja igual ao mundo. Não seja igual ao mundo. Quando vocês entrarem na internet para comentar alguma coisa, quando vocês atenderem as pessoas no seu trabalho, quando vocês lidarem com um colega de trabalho, de escola, um vizinho, com os irmãos da igreja, não seja como o mundo, que é um mundo que no mundo não há serviço, mas há egoísmo. Não se transmite conhecimento de Deus, mas ignorância sobre Deus. Se odeia quem odeia. Eu vou odiar quem me odeia. Isso que há no mundo, não faça isso. Se você é um servo do Senhor, ouça o que Jesus diz para você. Verso 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E verso 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Que isso seja verdade na nossa vida, pela graça do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, obrigado, Senhor, porque nós podemos estudar esse trecho, encerrar hoje esse trecho tão precioso, que é o trecho do amor. Rogamos, pedimos que pela obra da sua graça, pela obra do seu Espírito Santo, esse mandamento se torne para nós
uma delícia, um prazer, não um peso, mas uma alegria, uma expressão de nosso amor pelo Senhor. Ó Deus, faz com que na nossa vida o modelo de Jesus, motivados por esse modelo, possamos seguir o modelo, possamos, motivados pelo amor que se manifesta nesse modelo, possamos seguir o modelo, amando o nosso próximo sacrificialmente, levando o conhecimento de Deus às pessoas e servindo as pessoas, apesar das pessoas, por causa de Jesus, e sendo assim diferente do mundo. Ó Senhor, que assim a Tua glória resplandeça cada vez mais na nossa alma, e por nós, o Teu nome seja louvado. Nós oramos assim em Cristo e nós agradecemos, ó Deus Todo-Poderoso. Amém.